Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, boa tarde a você sintonizado na TV Canção Nova. Estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Hoje, um pouco menos de euforia, porque na verdade nós queremos nos unir a todo o povo brasileiro que sofre com a tragédia de Brumadinho. Não só o pessoal em Minas Gerais, mas também todas as pessoas, porque não tem quem no Brasil não está se solidarizando ou se comovendo com todas as imagens que a gente tem visto aí nos últimos 4 dias. Graças a Deus, a gente já viu que muitos foram resgatados, nós estamos aí com 192 pessoas resgatadas, mas já foram encontrados 65 corpos e tem mais de 200 pessoas ainda desaparecidas. A gente sabe que não é fácil, estar nessa angústia, nessa expectativa de encontrar o ente querido, mas também aqueles que já foram encontrados e que hoje precisam de ajuda. Nós nos unimos à Arquidiocese aqui de Belo Horizonte. O cardeal, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor, fez um apelo, então você pode entrar em contato e ajudar da maneira que você puder. Você pode entrar em contato com a Arquidiocese pelos telefones. O DDD é 31 3423 2187 ou 3422 7141 e ainda pelo site arquidiocesebh.org.br. Então nós estamos aí unidos de uma maneira muito especial. A gente quer se unir à família Canção Nova aí em Brumadinho. Nós temos 87 sócios em Brumadinho, e 7 sócios kids, na verdade 81 sócios, e 7 sócios kids, que nós não sabemos qual é a situação de vocês, mas nós estamos unidos. E a nossa equipe de TV também, que está presente aí, fazendo um trabalho diferente das outras emissoras, porque esse é o nosso diferencial. Nós não estamos ali somente como jornalismo. A Canção Nova, ela é a favor da vida e da esperança, e por isso nós, além de fazermos a cobertura jornalística, estamos prestando apoio também espiritual a muitas pessoas que estão ali, estamos na paróquia, enfim, ajudando na alimentação, em várias situações. Então, o que nós podemos fazer hoje é isso, mas sempre e a todo minuto nós estamos unidos de coração e em oração por todo esse povo que sofre e também para que sejam aí amenizadas, as perdas, mas também que nós possamos buscar novos meios de evitar outras tragédias como essa, que na verdade são tragédias, não são tragédias naturais, são tragédias anunciadas. E a gente precisa dar um basta nisso, porque são vidas, são muitas vidas que estão ali. Mas Deus abençoe, e o que você puder fazer, entre em contato com a Arquidiocese de Belo Horizonte e faça a sua parte para amenizar o sofrimento desse povo ali de Brumadinho e toda a região. Tá certo? Eu estou aqui já com os meus companheiros de trabalho, professor Felipe, bem-vindo. Obrigado. Um dia a gente está aí nessa situação, apesar da esperança, meio triste, porque a gente vê o sofrimento do povo, é muito triste. Muito triste. Só resta a gente realmente rezar pelas almas daqueles que faleceram, e ajudar aqueles que estão vivos, muitos que saíram aí sem casa, sem nada, Então, a solidariedade nessa hora é muito importante. Luzia, bem-vinda. Obrigada, Carla. Eu fico feliz daquilo que nós, como povo de Deus, todas as pessoas de boa vontade estão unidos a Brumadinho e toda a região. Com certeza, toda a região está muito sofrida e nós sofremos com vocês. Chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem e sofrer com os que sofrem. Então, eu quero até convidar, nós estamos falando de oração, para nos unirmos nesse momento, em oração,
com Brumadinho, a região e a Arquidiocese de Dom Valmor, Belo Horizonte. Podíamos fazer, eu até convido a um minutinho de silêncio, um segundo de silêncio, seja qual for a nossa religião, porque aqui independe de crença, mas de amor, de caridade, de fé, para que todos aqueles que estão trabalhando nesses resgates de pessoas e de almas possam ter bom êxito, por esses que vieram de Israel, pelo Exército Brasileiro, pela FAB, por todos os que estão empenhados nesse local, os meios de comunicação, que nós possamos estar a serviço da vida, como disse a Carla, e o nosso coração em Deus. Então, façamos esse minutinho de entrarmos em nós e a nossa compaixão, a nossa oração por toda essa situação. E como que de mãos dadas, nesse momento, nós podemos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E é isso. Vamos lá, hashtag todos juntos por Brumadinho, né? Mas vamos começar o trabalho aqui, lembrando que o programa Trocando Ideias só acontece com a sua participação. Você pode enviar já, agora, ao vivo, aqui a sua pergunta através do Facebook /Trocando Ideias, também pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com, pelo telefone no 12 31 86 2600, ou também por carta. Você pode nos escrever para Programa Trocando Ideias, Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Sempre bem-vinda aqui a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, e à medida do possível a gente vai respondendo aqui, a gente vai caminhando e chegando até você naquilo que é a sua solicitação, seja ela de resposta, seja ela de esclarecimento, o que você precisa saber. Então, nós estamos aqui, firmes para ajudá-lo naquilo que você precisa para crescer na fé e no conhecimento da igreja. Vamos lá. Luzia, vou começar com você hoje. A Geórgia é de Apucarana, no Paraná. Ela diz assim: como aconselhar uma pessoa que está em crise vocacional, envolvendo o discernimento entre celibato e matrimônio? Então, eu convido essa pessoa a buscar uma direção espiritual, porque um acompanhamento é importante para conhecermos a nossa vocação. Muitas vezes levamos um tempo, principalmente o jovem, leva um tempo para fazer esse discernimento, travar esse conflito. Qual é a minha vocação? Qual é meu estado de vida? Isto é, uma menina, por exemplo, ou um rapaz, é o celibato? É o sacerdócio, o rapaz? Ou é uma religiosa? Ou é uma leiga, porque aí tem também os vários estados de vida, como leigo para casar, ou como celibatário, é esse acompanhamento espiritual. Levar a sério o acompanhamento espiritual, seja com o sacerdote
ou seja, com alguém que já é bem maduro na fé, mas é preferível um padre. E depois também você fazer uma agenda de literatura. Eu fui muito ajudada pela literatura para ir me conhecendo melhor e para aquilo que Deus me havia criado. Tem livros muito bons em direção espiritual, tipo para o celibato, né? Eu mesmo tenho vários livros que me ajudaram. E a vida de oração. Deus vai respondendo pela palavra, Deus vai respondendo pelos fatos, né? Na minha infância, na minha adolescência, agora na minha juventude, na minha linha de vida, isto é, na minha história de salvação. Como Deus foi me conduzindo, como eu fui percebendo o toque, né, da divina providência na minha vida. Isso também vai ajudando para que nós possamos ir encontrando o nosso estado de vida e fazendo esse discernimento. Eu até digo assim que eu encontro muitas pessoas, especialmente rapazes e até moças também, que a partir dos 35 anos, 40 anos, ficam naquele conflito, né? Eu sou para casar, ou eu sou para ser padre, ou eu vou ficar solteiro, né? Aí é uma ótima hora que você precisa se definir. Por quê? Porque você pode levar pela vida inteira uma frustração. Eu não casei, eu não me decidi o que é a minha vocação, né? No caso, um rapaz, para ser padre, olha, tem as vocações tardias para ser sacerdote, mas nós não podemos ir nos aventurando, né, em algo que muitas vezes a gente vai fazer porque outros falaram para nós, você tem vocação, olha, você tem jeito, né, de padre, ou tem jeito de celibatário. Não é para agradar os outros. Não é para agradar os outros, é para ser consagrado a Deus. Mesmo para casar, né? Porque o casamento hoje é algo... Hoje não, sempre foi, mas é porque a nossa experiência como casada, assim, que ela é algo tão sério, né? E não é fácil de viver, é maravilhosa, sou feliz, sou realizada na minha vocação ao matrimônio. Mas também não pode ser porque alguém quer ou porque... né, para não ficar solteiro, né? Tem que ser uma coisa muito bem discernida. Mas eu acho que sempre precisa de ajuda, né, professor? Precisa. O discernimento vocacional sozinho é muito complicado, né? A gente precisa sempre de alguém para nos... E eu acho que conversar também, né, com pessoas celibatárias, conversar com casais, a gente vai também ver onde que identifica, né? Não sei. Agora, uma coisa que a igreja diz, cara, é o seguinte, que é Deus quem chama a pessoa para uma vocação, sobretudo religiosa. Né? Deus. Até a igreja toma assim meio como referência básica aquela passagem lá de Samuel, né? Deus chamando Samuel, 3 vezes. Criança ainda, né? Aquilo ali, a igreja usa aquilo ali como uma referencial e Deus como chama alguém para um trabalho específico religioso. E aí, os santos, sobretudo, dizem o seguinte: Deus põe no coração da pessoa um chamado bem claro. Que a pessoa aí, trabalhando com a oração, trabalhando com direção espiritual, fica claro para ela, né, exatamente o chamado de Deus. Agora, claro que sempre vai ter uma decisão de cada um. Nossa, né? Isso foi importantíssimo que você falou. Porque o chamado, aliás, Deus nos chama para uma vocação dentro daquilo que é o desígnio dele para nós, né? Samuel escutou a voz de Deus, né? Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Jeremias, né? Isaías e tantos outros que nós sabemos, a própria Maria, né? A Virgem Maria. É Deus que nos chama e é Deus que nos fala acima de tudo. É interessante que Jesus, quando foi escolher os apóstolos, o Evangelho diz lá, escolheu aqueles que ele quis.
Quer dizer, é um chamado, pessoal. Pessoal. né? E a pessoa sente esse chamado, né? Especialmente para a vida religiosa. E aí a disponibilidade da pessoa, claro que tem que ser alimentado pela oração, discernido pela oração, mas a pessoa sente. Eu me lembro, sabe, Luzia, que quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, que eu comecei a participar de encontros com o Padre Jonas, lá em Campo de Jordão, tudo, nossa, foi uma força danada para me levar para ser padre. Muita gente querendo. Padre Guedes, padre, o Dom, como é que chama o salesiano bispo? Altieri. Dom Altieri. Dom Altieri tinha a minha idade na época, lá era seminarista, mas queriam porque queriam que eu fosse para o seminário, mas eu não sentia vontade. Olha que beleza. Eu sentia vontade de casar, de ter filhos. Casei, tive 5 filhos, estando aí. Quer dizer, então, todas as vocações E não são deixou bonitas. de ser Agora, de Deus. É importante acertar a vocação. Luzia falou, para não haver depois frustração. Acertar. Né? E Deus põe no coração da gente qual é o caminho que a gente deve seguir. Exatamente. Que bom. Então aí, ó, busque ajuda, né, no discernimento aí da vocação, né, e depois você nos conta os resultados. E não é só, sabe? Permita nós dar uma esticadinha aqui. Não é só vocação religiosa ou não religiosa. Também a vocação no mundo é importante para se acertar. Sim. Eu tiro por mim. Profissional, né? Eu tive 5 anos no Exército, faltava 1 ano para sair oficial do Exército. Mas eu senti que não era ali o meu lugar. Né? E eu falei para o general comandante da academia na época, mas cadê? Você tem tudo para ser um excelente oficial do Exército. Mas, general, eu quero ser professor. E todo mundo me chama de professor, depois de quase 50 anos. Quer dizer, então não é só... Também na vida profissional, a gente tem que acertar aquilo que a gente tem aptidão e tem interesse. São as 2 coisas que tem que ser... E veja a sua firmeza, né? Porque muitos te provocavam para o sacerdócio. Sim. Muitos provocavam, quer dizer, o general lá provocou você para a academia, carreira militar. Carreira militar. Depois de 5 anos. Né? E pode ter tido outras provocações até para o celibato. Pode, sim. Mas apareceu a Zila. Né? A Zila venceu. Santa, que graças a Deus lhe deu 5 filhos. E são 5 filhos que fizeram também suas escolhas na sua vocação e que, graças a Deus, são homens, né? E com a Priscila, a única filha, a doutora Priscila, que é ótima médica, e os outros ótimos profissionais. Dentista, engenheiros, né? Tem 2 dentistas. Isso, e que acertaram plenamente. E que são hoje casados com filhos, né? Já dando frutos aí na sociedade. Maravilha. Tem que acertar a vocação. Olha, é muito importante, sabe, Luzia, quando eu estava em crise se eu saía ou não da academia, porque se eu ficasse mais 1 ano eu ia sair oficial do Exército, aí não saía mais. Fiz 6 meses de acompanhamento psicológico, psicotécnico com o Padre Guedes. Você conhece bem o Padre Guedes, que era psicólogo em Lorena, fundador do curso de Direito em Lorena. Sabe, e foi muito importante. Ele disse, em dúvida, não fique, saia, vai fazer o que o seu coração pede, né? E olha, fui feliz como professor. Então, Deus põe no fundo do coração da gente porque a igreja ensina o seguinte: nós já fomos criados com uma vocação. É preciso descobrir essa vocação. Aí com oração, com direção espiritual, é muito importante. Que bom, né? É isso aí. Vamos acertar e ter a coragem, né, de assumir aquilo que Deus nos criou, né? Então, vamos lá. Professor, ele não quis se identificar, mas diz assim: como podemos nos prevenir nossas famílias da pornografia em um mundo cada vez mais digital e pornográfico? Do seu livro, As Consequências da Pornografia, fiz slides e passos para os casais aqui na paróquia. Mas o que mais pode ser feito? Olha, a pornografia, eu escrevi esse livro porque eu estou realmente assustado com o estrago que a pornografia tem feito no mundo. Para você ter ideia, o estado americano de Utah, o governador declarou problema de saúde pública no estado.
Porque há uma série de pessoas que estão assim vivendo, sabe, mais ou menos a mesma consequência da droga. Tal é a dependência da pornografia. Agora, como prevenir isso? Olha, é realmente difícil pelo seguinte, porque a pornografia hoje, ela é amplamente divulgada e de maneira barata. Antigamente, na minha juventude, era difícil você comprar um livro, uma revista que tivesse pornografia. Hoje não, hoje qualquer celular, qualquer iPad, você tem aí a pornografia e da mais deslavada possível. Então, os pais têm que conversar com os filhos, têm que monitorar os filhos no uso da mídia, não tem outro jeito, entende? E conversar com as crianças sobre o perigo da pornografia, não só porque é um pecado grave para nós católicos, porque nós somos templos do Espírito Santo, o corpo não pode ser usado fora, né, do plano de Deus. Agora, é preciso um monitoramento dos pais sobre isso. O mundo não faz essa fiscalização. Eu penso que os pais é que tem que fazer, sabe? E agora, a pessoa que já é adulta, sabe, olha, eu recebo de vez em quando, Luzia, esposa que vem conversar comigo, olha, eu não sei o que eu faço mais, eu pego meu marido vendo pornografia na madrugada, no telefone, eu devo me separar dele. Eu digo, não, casamento não pode acabar assim por causa de um negócio, você tem que conversar com ele, você tem que, entendeu? Tirar ele dessa situação. É uma dependência como uma dependência química, psicológica. Você tem que ajudar o teu marido. O que está faltando para nós? Você não se satisfaz com o nosso relacionamento conjugal? O que está faltando? Quer dizer, é preciso, marido e mulher, tem muito problema hoje entre marido e mulher por causa de pornografia. É muito importante que o casal converse, rasgue o verbo, converse, procure, inclusive, uma orientação, não sei, uma psicoterapia, se for preciso. Agora, não deixar a coisa caminhar, realmente. E é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque hoje não é uma exclusividade masculina, né? Não. Muitas mulheres também acabam buscando e acessando, né, não só sites, mas fotos, né, filmes, né, com pornografia. Então, a gente tem que estar atento a isso. E uma outra coisa, eu acho que com os nossos filhos também, sabe, professor? A gente precisa ser rasgado. A gente precisa falar às claras o que é pornografia. Porque hoje em dia, aí você assim, não tem nada a ver. Mãe. Essa palavra não tem nada a ver, vai me dando uma agonia do não tem nada a ver, não tem nada a ver. De uma arte, né? Não, isso é normal. Não é normal. Não é normal. Né? Pornografia é pornografia. E a gente tem que mostrar para os nossos filhos, isso é pornografia. Então não vem com essa história de, não, eu posso, não. Então, a gente tem que ser claro e de acordo com aquilo que o catecismo fala, que a igreja fala. Para nós, cristãos, é assim, né? Para o mundo, não. Aí é outra coisa, mas aqui em casa é assim. Eu estudei, eu fui uma pesquisa profunda sobre pornografia, para poder escrever esse livro, os estragos da pornografia. O país onde tem mais consumo de pornografia feminina é o Brasil, por incrível que pareça, entende? Isso faz um mal terrível para os casamentos, para os namoros, para os noivados, para a vida da família de modo geral. Agora, eu acho que nós precisamos fazer, sabe, uma catequese incisiva naquilo. Nós somos cristãos. O corpo é templo do Espírito Santo. São Paulo fala, é o pior pecado que existe. Porque você peca com o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Sabe? Porque também tem certos católicos, como você falou, que estão aí meio que relaxando a questão. Não, é um pecado grave. São Paulo fala claro, vós não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? É muito sério isso. E muitos, eu gostaria assim de fazer uma observação, muitos são pegos por curiosidade. Eu digo por mim. Hoje em dia, qualquer site ou alguma coisa que a gente vai acessar... Aparece em tudo. Aparece de tudo e quando você vê uma bandeirinha, alguma coisa assim ali, né? Até os mais acessados, essas coisas todas. E não vamos nos esquecer. Não existe pessoa 100% equilibrada. 100% perfeita, 100% pura, 100% sem original, sem pecado original. Pecado original tem todo mundo. Não existe. Eu digo, Luzia, eu tenho que ficar atenta, porque eu sou uma mulher curiosa.
É próprio da mulher, eu creio nisso. Nós temos aquela curiosidade de conhecimento, conhecer as coisas. E, de repente, eu sou pega por uma bandeirola lá, o que parece, não sei como que vocês chamam isso em internet, algo... Os cookies, né? Atiçou a minha curiosidade, vocês que conhecem bem a internet. Atiçou a minha curiosidade, eu clico ali. Aí eu clico ali e vejo 1 segundo que seja. E volto para aquilo que eu estava fazendo. Aquilo já fica na minha cabeça. Tá entendendo? Aquilo fica na minha cabeça e quando eu estou no trabalho ou em casa ou na hora de dormir, aquilo fica na minha cabeça. E se eu, Luzia, não for firme comigo mesma, entende? Relaxa. Aí entra a minha vontade e a minha liberdade. Eu entro na coisa e sou cristã. E sou católica. E sou uma pessoa que todo mundo acha super equilibrada, uma pessoa fantástica, uma pessoa boa. Mas fica a minha imagem para as pessoas, mas o meu mundo particular. Eu posso até ter uma imagem para o meu marido, né? Para os meus filhos, para as pessoas que convivem comigo, mas eu tenho o meu mundo particular. Porque como o professor Felipe... Só a gente se conhece. Porque como o professor Felipe falou, basta você pegar ali o seu celular, digitar, eu estou falando com meus amigos, ou eu estou respondendo um e-mail, ou eu estou mexendo em mensagens, ou eu estou fazendo isso, assistindo um filme, e mal sabem as pessoas que eu estou já caindo pela curiosidade num vício terrível, que acaba com a minha mente, acaba com a minha vontade. Daqui a pouco eu não sou mais dona da minha vontade, eu não sou mais dona de mim mesma. Então, por isso é importante homens e mulheres de todas as idades e os pais monitorarem os filhos. Agora eu já estou passando para isso que o professor Felipe falou e a Carla. Começa quando? Quando a criança começa a mexer no celular do papai com a mamãe. Aí acha ali uma coisa ou outra, a criança nem está sabendo o que é, mas aquilo ali está entrando na mente, no cérebro do pititico ou da pititiquinha ali. Sim, e aí por diante, é preciso o pai e a mãe monitorar na televisão, monitorar no celular, monitorar no que ler, nessas literaturas que hoje tem adolescentes que gostam muito desses livros grossos, né? Onda, né? E aí tem que monitorar também a fonte do que se vê, das companhias, das redes sociais, dos meios de comunicação, enfim. Não vai ficar, puxa vida, assim com uma coleira com o filho, mas enquanto a criança ou adolescente, ou até já entrando na juventude, os seus filhos ou os seus netos, você tem condições de ir ajudando no diálogo, buscando os meios, como a Carla falou, de encarar a coisa claramente. Eu gosto muito do jeito da Carla e do Cleto, né, criar os filhos, porque eles conversam rasgados, né, com tem seus que ser, filhos. hoje tem que ser. E também não só com seus filhos, mas eu percebo que são com os sobrinhos, que nem são os sobrinhos de sangue, mas os filhos da comunidade aqui. Então, buscar também ajuda em alguém que tem essa facilidade do diálogo. Mais uma coisa que eu queria falar, eu recebo de vez em quando, e não são poucas vezes não, jovens católicos que me perguntam, professor, como é que eu faço para vencer o vício da pornografia no celular, no computador? Então, a receita é quem dá é Jesus, vigiai e orai. O espírito é forte, a vontade, eles não querem, mas a carne é fraca, a natureza humana é fraca. Então, tem que cortar na raiz, é o vigiai.
Se você vai ligar o seu computador e sabe que você vai entrar na pornografia, então não liga. Muito bom. Você sabe, entendeu? Eu vou dar só uma olhadinha, que você falou. Não vai dar só essa olhadinha, não, nisso aí, que você vai ser fisgado. É igual piscar, né? Piscou. Entendeu? É muito perigoso arriscar. Ninguém dança na beirada do abismo, porque pode cair. Entendeu? Então, olha, cuidado. Vigiar, agora orar também. Pedir a Nossa Senhora a graça da castidade, pedir a São José, na Eucaristia, no terço. Você que é jovem, que é tentado altamente hoje. Sabe, Luzia, eu tenho dó da juventude hoje. Ela é muito estimulada, né? Com 3 anos eu li um livro, até agora escrevi o Brilho da Castidade. Eu li um livro do Michel Coar que dizia assim: se eu tivesse que dar um livro, dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha ou para um jovem que venceu na castidade, eu dava para o jovem, né? Nunca mais esqueci disso. É uma luta pesada. O jovem cristão, ele precisa, e ele é tentado mesmo. O demônio sabe que esse é um ponto fraco nosso, de homens sobretudo. Você tem que vigiar e tem que orar. É a receita. Porque a estimulação hoje é muito grande. Né? Muito grande. E é todo visual, dia, né? Muito grande. Toda hora. Então, a gente tem que estar atento mesmo. Eu quero aproveitar, já que a gente está falando disso, que a gente está falando do jovem e tudo mais, e que a gente já no começo do programa estava comentando a respeito de como é que andam os jovens hoje, o índice de suicídio que está muito grande. Então, a gente viu que é um grande problema que vale a pena a gente estudar e ver mais, né, a respeito disso e como poder ajudar. Mas a gente começa vendo aqui, olha, o Dr. Roque Savioli está lançando esse livro, Livre para Viver. Eu acho interessantíssimo, né? Eu admiro o Dr. Roque porque ele é um cardiologista, né, bem conceituado, né, de São Paulo, muito bem... Né? Do Instituto do Coração. Do INCOR ali, então muito bem conceituado. Mas ele se preocupa demais com o ser humano também. E ele, nesse livro, ele conta aqui ele até fala isso, o que a ciência diz e o que a fé acrescenta. Porque ele fala de vários pacientes que chegam no consultório com uma sintologia, como é que chama? Com sintomas, tá? Sintomatologia. A respeito de dor no coração, aquela pressão, né? E que depois, quando vai a taquicardia, e quando vai ver, na verdade, não é o coração da pessoa que está ruim. É muito psicológico. É a alma que tá ruim. Então, ele acabou também se especializando em depressão e tudo mais. Mas esse livro, né, ele conta isso, a ansiedade, estresse e pânico. O que a ciência diz e a fé acrescenta. Vale a pena, tá aí, você pode pedir através do nosso call center, no 1231 86 2600, na loja.cançãonova.com ou nas lojas físicas aí. Mas vale a pena, né? É um baita de um investimento para pais, né? Professores, padrinhos, jovens que precisam estar um pouco mais por dentro daquilo que são as doenças emocionais que assolam tanto hoje a nossa população. Eu quero aproveitar já e emendar aqui e falar de uma outra coisa. No domingo agora, dia 3 de fevereiro, Dr. Roque, doutora Gisela Savioli e o padre Adriano Zandoná vão estar num Kairós, aqui na Canção Nova, né, falando sobre a cura da depressão. Então tá aí, tudo associado, você já pode vir para cá também, passar esse dia aqui conosco, né, dia 3 de fevereiro, um Kairós com o Dr. Roque Savioli, a doutora Gisela e o padre Adriano Zandoná, falando também sobre essa questão da saúde, né, emocional, vamos dizer, mental, e que a gente pode melhorar, sim, a nossa qualidade de vida, não precisa ficar vivendo, né, em cima só daquilo que já foi diagnosticado. Tem jeito, como diria meu marido. Ali desculpa interromper, ali é o casal, né? Os dois. E o Roque, que fazem um trabalho lindo. Muito bonito. Eles estão sempre ajudando, ora o Padre Jonas, ora o Hector, ora a Luzia, ora... Né? Várias pessoas aqui da comunidade. Eles querem ajudar aqueles que estão à frente da evangelização. Então, sem medir esforços, é um casal assim, eu falo no sentido modelo,
mas não é no modelo de sucesso, é modelo de serviço mesmo, como médico. Super comprometidos, bem ali, Muito né? obrigada a vocês dois. Obrigada mesmo. Vamos lá, então. O Lu, o Edson Freixo, ele é de Vila Velha, no Espírito Santo, diz assim: como saber se a pessoa que está orando em línguas o faz pelo Espírito Santo, já que não entendemos nada e às vezes a oração nem é espontânea? Eu não posso dizer que às vezes a oração não é espontânea, porque a pessoa que está orando em línguas, ela está orando em Deus. E como diz a palavra em Romanos, capítulo 8, está ali dizendo que a oração em línguas, a pessoa ela está orando no Espírito, porque o Espírito Santo, ele vem auxiliar a nossa fraqueza e ora conosco com gemidos inexprimíveis. Isto é, nós não sabemos o que estamos orando. Inclusive, a oração em línguas é o menor dos dons de São Paulo, mas é um dom necessário, porque nos ajuda a orar como convém. O Espírito está ali orando em nós, nós não entendemos. Pode ser que a gente, nós costumamos dizer assim, quando a oração, nós esgotamos as palavras de orar com a minha língua, o meu idioma, eu passo a orar em línguas porque o Espírito Santo vem em meu auxílio. Agora, como saber se a pessoa está orando no Espírito Santo ou seja falso? Isso só com o tempo. Cada um de nós que recebemos o dom de línguas, se nós exercitamos todos os dias orar em línguas, ou mesmo se nós passamos muito tempo sem orar em línguas, não importa. Tem pessoas que às vezes passam um ano sem orar em línguas. Mas será que eu fui batizada mesmo no Espírito Santo? Será que é um dom do Espírito Santo? Ore em línguas. Porque não está em você avaliar ou não se isso é uma oração em línguas, se é um dom do Espírito Santo. Está em Deus. Quando nós oramos em línguas, mesmo sem entender e até mesmo com muitas dúvidas, o Senhor veio em socorro à nossa fraqueza. E tem valor a nossa oração, porque é o Espírito Santo que nos conduz a uma oração mais fecunda em Deus. Também não quero dizer assim que a pessoa que não ora em línguas, ela não está no auge da espiritualidade ou da oração. Não, é como eu falei, o orar em línguas, ele é o menor dos dons. Então, eu pego o menor dos dons, orando, exercitando, para que eu chegue ao maior, que é o amor. Beleza. Eu acho que até oração em língua, às vezes, é um dom até que exige humildade, né? Humildade. Porque muito bom você está falando uma coisa que você não entende, você não sabe, mas é isso mesmo, né? Deus entende. São Paulo fala, quem ora em língua não entende, não sabe o que está falando, mas o Espírito Santo sabe, né? E São Paulo fala uma coisa muito interessante. Ninguém disse Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Muito bom. Então, se a pessoa está movida pelo Espírito Santo, o desejo é louvar a Deus, então Deus vai mover isso aí, né? Então fica tranquilo, né? Eu acho que a pessoa não pode se preocupar. Os dons, eles vêm do dom da fé, né? Se eu tenho fé e eu estou orando em línguas, na fé eu estou orando para chegar a Deus. Uhum. E São Paulo fala uma outra coisa, não, Luzia? São Paulo fala, todos têm o dom da profecia? Não. Todos têm o dom de línguas? Não. Não. Então, de repente, quem não tem, fique tranquilo. Né? Na paz. O problema é ter paz. Né? Sim, tá na paz, porque às vezes quem está orando em línguas, às vezes a própria pessoa está incomodada, então realmente tem que ver se isso te traz paz ou não. Né? Agora, a gente ficar observando o outro e julgando o outro, aquele ali não está rezando em línguas, não. Também não é por aí, né, gente? Então, a gente tem que viver aí na graça, mas também naquilo que traz a paz de Deus e
cada um no seu quadrado. Então, vamos lá, o Estado do Espírito Santo participando bem aqui. Um abraço a todos aí no Espírito Santo. A Juliana Ângela era de Cariacica. Diz assim: já faz certo tempo que me afastei da igreja e fui batizada na igreja evangélica. O que é preciso para que eu volte à comunhão com a igreja católica? Bom, ela foi católica, né? Foi batizada na igreja católica e depois disse que foi batizada na igreja. Então, o segundo batismo não valeu, porque a igreja diz assim: batizado uma vez, batizado para sempre. Se você foi batizada na igreja católica, porque o que é o batismo? O batismo é inserir você no corpo de Cristo. Se você já foi inserido, membro do corpo de Cristo, não tem mais jeito de sair. O batismo é um caráter indelével, não apaga nunca mais. Então, outros batismos já não têm validade. Ou seja, você está batizada na igreja católica. Então, agora, volte para a igreja. Eu sugiro que você apenas procure um padre, faça uma confissão. Se você acha que você cometeu o pecado, conte para o padre: padre, eu quero voltar para a igreja católica. Volte tranquilamente, ok? Faça a tua comunhão, tua vida normal. Acho que é isso. É, né? Só voltar. A igreja está sempre de braços abertos. Portas abertas, né? Uma das coisas mais bonitas que eu acho no catecismo da igreja é quando ele diz assim que não há pecado que a igreja não possa perdoar, se a pessoa estiver arrependida e quiser mudar de vida. Não há, pode ter feito o que for. Deus perdoa através da igreja. Então, muito bem-vinda de volta aí. Luzia também não se identificou e diz assim: gostaria de saber por que todas as vezes que inicio a oração do texto eu sinto sono. Existe a possibilidade de ter alguma influência do maligno? Eu penso que todos devemos conversar sobre isso. Porque quem não sentiu sono enquanto vai rezar o rosário, né? Eu já senti muito sono para rezar o rosário, porque é uma oração que nos tranquiliza. Né? Agora, eu não vejo nada do maligno aí, pelo amor de Deus, né? É uma oração que te leva à paz, à harmonia, a se aquietar, né? Vamos chamar até assim, um remédio de relaxamento. Mas é mesmo. Agora, experimente rezar o texto caminhando. Caminhando. E depois também, acho que eu quero ir mais fundo um pouquinho. Depois que nós entendemos a razão do texto, é interessante. Essas nuvens saem, né? E nós eu passo, né, falando de mim, eu passei a ter necessidade de rezar o texto. Né? Não é que seja uma obrigação rezar o texto, mas a necessidade na minha espiritualidade, no meu relacionamento com Nossa Senhora. E, ao mesmo tempo, ali meditando os mistérios da vida do Senhor. Experimente a pessoa aí meditando os mistérios da vida do Senhor e dando assim até um tempinho para refletir sobre aquilo ali. Não precisa ser um longo tempo, mas até um minuto, um segundo, né? Mas lembrando daquilo que Nosso Senhor viveu, desde quando foi anunciado, né, a Maria, que ela a proposta de ser a mãe do Senhor, até a sua paixão e a sua ressurreição. E depois os últimos mistérios, que são os gloriosos, que inclusive cita a coroação de Nossa Senhora aos céus. Então, isso vai fazendo com que nós vamos sendo fecundados pelo próprio relacionamento com Nossa Senhora. E o Espírito Santo age. Então, não vejo assim nenhuma interferência do inimigo na oração de alguém que está fazendo a sua vida, a vida espiritual acontecer. É diferente de uma situação até de alguém que traz alguma contaminação, mas mesmo assim, a reza do terço não é
não é um problema. O sono que você sente, até dê uma risadinha, porque todos nós já passamos por isso, ou passamos ainda, né? Sem dúvida. Sim. Não sei se os dois gostariam de acrescentar Eu alguma acho que coisa. uma coisa importante é a pessoa ter uma posição que ninguém dorme de pé, né? Ninguém dorme de joelho, né? Quando eu quero rezar o terço, eu estou com sono, eu faço isso, fico caminhando dentro da minha casa, ou então ajoelho. Porque de joelho e caminhando ninguém dorme. Agora, se eu sentar ou deitar, aí já era. aí vai dormir mesmo. Santa Teresa d'Ávila dizia, o conforto e a oração são incompatíveis. Ela dizia isso. Então não dê muito conforto para o corpo na hora da oração, que vai prejudicar a oração. Verdade, esse negócio de deitar com o texto na mão ali, vou rezar. E uma época tinha um negócio, porque eu deito com o texto na mão, porque eu não rezar, Nossa Senhora acaba de rezar para mim. Não. Vem com essa conversinha jogando para o coitado da Nossa Senhora, não, porque ela não tem nada com isso. E é bem isso, é uma postura mesmo, né? Da gente ou vai em pé, reza, ou tem uma dinâmica, às vezes reza em casa. Duas pessoas. Reza com Isso é a melhor coisa que tem, rezar de grupo, de 2, de 3. Uma dinâmica, né? Vai assim. Em casa, nós temos o hábito de rezar o terço juntos. Isso é ótimo. Diariamente, após o jantar, aí o Padre Jonas já puxa o terço. E também E muitas de vezes duas pessoas andando ali, né? Não, nós andamos aquela ali. sala fica, né? Caminha. Nós andamos na sala. Ontem, por exemplo, nós rezamos na varanda, que estava muito calor, e aqui no Vale do Paraíba é quente, em Cachoeira Paulista. Então, rezamos juntos, ou rezamos com a visita, ou rezamos de 2. O importante é, como você falou que Santa Teresa diz, que oração e conforto não combina incompatível. Não combina muito. Nossa, essa agora... Agora, outra coisa que eu gostaria de falar, é muito bonito e muito bom a oração em família, onde cada filho puxa uma dezena. Minha mãe fazia assim, né? Cada irmão meu puxava uma dezena, né? E o texto deve ser rezado alternado mesmo. Um reza uma parte da Ave Maria, outro reza da Santa Maria. A igreja recomenda que seja assim mesmo, porque todo mundo participa, né? E aí não dá sono, não dá nada. Na sua casa, reza uma vez por semana juntos, toda né? quarta-feira. E hoje, o que nós estamos fazendo? Os netos é que puxam cada dezena. E olha, tem netinha ali já de 6, 7 anos, a menininha do André, a Aninha, reza Ave Maria direitinho, Pai Nosso direitinho, porque a criança vai aprendendo, Luizinha. Nem que ela não reze muito direito. Primeiro que Deus ama muito a oração da criança. A criança é pura, né? Segundo, as crianças vão aprendendo a rezar o terço. Entende? Como são 12 netos, é fácil achar 5 ali que reze, né? Então, ontem, por exemplo, nós rezamos com os filhos da Priscila. Né? O Pedro Neto e a Eduarda vieram, estiveram conosco. Depois o Padre Jonas disse, vamos rezar o terço. Lá foram os dois e contemplaram os mistérios. Então é isso, desde pequenininho a gente vai rezando e se tiver sono, alguém dormir ali, o resto está dormindo, está rezando, né? Mas é isso que marca, né? Que depois a gente... O senhor lembra da sua mãe que fazia isso quando era criança, às vezes a gente lembra dos avós. Isso que marca que, quem sabe um dia na vida, se a gente dá uma desviada, mas volta e lembra, assim, não, mas isso faz bem, era assim que fazia. Então, são certas coisas que a gente precisa cultivar como tradição também, né? Familiar, essa da reza do terço, ou uma outra oração, né? Uma outra que vale a pena mesmo, mas é um exercício, né? E é um exercício e a gente se educar realmente na postura. Eu posso dizer de experiência própria, não tem oração melhor para uma família. O demônio não derruba uma família que reza o terço. Isso vem lá dos meus avós, pais e a minha própria família. É algo impressionante a força que Nossa Senhora exerce sobre uma família que reza o terço. Oração família que reza unida, permanece unida. Nós estamos chegando ao final do programa, professor, mas eu quero uma última pergunta aqui, porque eu acho que ela é menos
Vai dar menos trocação de ideia aqui. Né? Vamos lá, também não se identificou. Ele quer saber por que as irmãs freiras sempre usam as vestes de freira em todos os lugares que vão, enquanto padres, muitas das vezes, se apresentam com roupas normais, sem ser com o clésima sacerdotal. É para eu responder? Bom, eu sigo muito aquilo que a igreja diz, sabe? O Código de Direito Canônico da Igreja diz que o sacerdote deve usar uma veste diferente do leigo. Eu tenho que dizer isso porque está escrito no Código de Direito Canônico. E aí, o Código diz, a CNBB vai dizer qual é esse. Então, a CNBB, para o Brasil, definiu. A Conferência dos Bispos de cada lugar. Ou a batina ou o clergyman. Agora, eu sei que tem superiores de congregações que liberam. Não vou me opor a nada disso, mas o que está escrito no Código de Direito Canônico é que o sacerdote use uma veste que o identifique como padre. E eu acho isso importante, sabe, Carla? Eu acho, porque eu me lembro que uma vez eu estava indo, peguei um voo para Recife, fui pegar um retiro no Recife e eu precisava confessar. Quando chegou na sala de embarque, eu ouvi um homem de clergyman. Eu digo, nossa, padre, vou me confessar no avião. O avião subiu, entrou em voo de cruzeiro, eu levantei, sentei do lado dele, dá licença, o senhor é padre? Não, sou bispo. Era o Dom Cavalheiro da Paraíba. O senhor poderia me confessar? Sim, claro, posso sentar aqui. Confessei a 10 mil metros de altura, deixei meus pecados lá nas nuvens. Deixou lá, né? Se ele não tivesse de clergyman, eu não ia saber que era um padre. Que podia... Gostei, amei essa história, viu? O Dom Cavalheiro me atendeu com o maior carinho. E aconteceu nas nuvens. Aconteceu. No enclosure. Hoje não guarda tudo na nuvem, né? Tá no drive. Ficou no drive. Tá lá, gente. Os pecados dos professores estão no drive. O sacerdote é um sacrifício usar o clérgico. Fechar o colarinho aqui nesse calor não é fácil. Mas a penitência faz parte da vida do cristão, né? Agora, a gente tem que estar atento também a ser, assim, de uma certa forma, muito legalista. Né? Não desfalando aquilo que o professor falou, mas, por exemplo, tem freiras que a congregação não tem hábito. Não tem. Né? Elas vestem roupas, como você disse, normais. Mas a gente sempre tem que estar decente também, né? Como um próprio servo de Deus. Como tem alguns sacerdotes que algumas congregações pedem ou não, os diocesanos, é isso que o professor falou, os sacerdotes diocesanos são convidados a usar o clésima ou a batina, né? Aqui pela CNBB. Então a gente está atento. Aquela história de que o hábito não faz o monge não faz o hábito, mas a gente precisa ter um pouco mais de decência, né, como missionários, como consagrados, como sacerdotes, naquilo que, né, como cristão, como a maneira como a gente se apresenta para o povo, né? Evitar ocasião de pecado, que a palavra de Deus diz também que a gente tem que evitar. A sobriedade, né, cara? A sobriedade em todos mais os simples aspectos. que seja, não é? Até mesmo as celibatárias assim. Diocesanas, né? As celibatárias. Na Canção Nova, por exemplo, nós temos aí 40 e tantas, ou quase 50 celibatárias. Só o fato da pessoa ser uma celibatária, né, uma pessoa consagrada, Respeito. A pessoa dela precisa mostrar aquilo que ela escolheu, né? Diferente de uma pessoa solteira, né? Que também todos nós devemos nos vestir com sobriedade. E quanto mais as irmãs freiras, né? Muitas vezes elas têm aí vestes da congregação e outras vestem normais, mas com sobriedade. A veste faz parte da profissão. O militar usa farda, o médico usa branco, né? Faz parte da profissão. Sempre de jaleco, se não usa branco, mas está de o jaleco, está com a bombeiro identificação. está de vermelho, na farda dele. Quer dizer, faz parte, né? Então, tá aí. Identifica o carisma. Exatamente. Estamos encerrando mais um programa, Trocando Ideias. Né? A gente se encontra aí durante a programação, nesse tempo especial aí que nós estamos vivendo com a tragédia de Brumadinho. Mas o Trocando Ideias volta na próxima terça-feira, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui na TV Canção Nova. Obrigada, professor. Obrigada, Luzia. Obrigada a você. Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.